Bom dia a todos, como é que estão? Sejam bem-vindos a mais um Acordando o Sol com as Escrituras. Eu sou o Bispo Fábio, da ala Santo Ângelo, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje eu vou compartilhar breves ponderações sobre 3º Nef, capítulo 21. Primeiro eu gostaria de perguntar se cada um já fez a sua oração para iniciar o seu dia. Aconselho cada um a ler 3º Nef 21 e dessa forma, com a oração, com a leitura, convidar o Espírito e ter um melhor aproveitamento das Escrituras, que são as palavras de Deus dadas a nós através de seus servos, os profetas. 3º Nef 21 Salvador Jesus Cristo começa a falar, está falando entre os nefitas, né? Ele continua a falar entre os nefitas, mas aqui nesse capítulo ele começa a falar algumas coisas sobre os últimos dias, tá? Ou seja, os dias que nós estamos vivendo na atualidade. Ele fala que as coisas que estão escritas no livro de Mórmon serão pregadas aos gentios e dos gentios aos remanescentes desse povo do convênio, dos nefitas, né? Então diz assim, no versículo 5: Portanto, quando estas obras e as obras que se irão realizar de agora em diante entre vós forem transmitidas pelos gentios à vossa semente, a qual degenerará na incredulidade por causa da iniquidade. E no 7 diz o seguinte: quando estas coisas acontecerem e tua semente começar a conhecer estas coisas, será um sinal para eles, a fim de que saibam que a obra do Pai já começou, para que se cumpra o convênio feito com o povo que é da casa de Israel. Tá? Então será, ele fala dos nossos dias, que a semente é daqueles que estavam ouvindo ele, que era o povo de Nef, né? Degenerará, caindo na incredulidade, né? E depois os gentios, né? Que são as pessoas que não nasceram no convênio, tá? Eles vão transmitir a esses descendentes. Então isso está acontecendo já nos nossos dias. Então essas coisas que o Salvador falou, já elas estão acontecendo nos nossos dias. Tá? Então as pessoas que não nasceram no convênio, né, elas fazem o convênio e transmitem aos descendentes dos nefitas. Está acontecendo. Daí no versículo 12: e meu povo, que é um remanescente de Jacó, estará entre os gentios, sim, no meio deles, como um leão entre os animais da floresta. Tá? Então o povo do convênio estará entre os gentios, tá? E será fortalecido. 19 e 20 diz o seguinte: acontecerá que todas as mentiras e embustes e invejas e discórdias e artimanhas sacerdotais e libertinagens terminarão. Porque acontecerá, diz o Pai, que nesse dia todo aquele que não se arrepender e não vier ao meu Filho amado, eu o tirarei do meio de meu povo, ó casa de Israel.
No 22, mas caso se arrependam e deem ouvidos a minhas palavras e não endureçam o coração, entre eles estabelecerei a minha igreja e permitirei que tomem parte do convênio e que sejam contados com estes remanescentes de Jacó, a quem dei esta terra como herança. E ajudarão meu povo, o remanescente de Jacó, e também quantos vierem da casa de Israel, a construir uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. Então todas essas promessas, essas profecias que foram faladas sobre por Jesus Cristo, pelo Salvador, enquanto esteve entre os nefitas. Tá? Então vai chegar um dia em que todas as mentiras, embustes, invejas, discórdias e artimanhas sacerdotais e libertinagens terminarão. Tá? Então o povo do convênio, ele vai ser fortalecido de tal forma que todas essas coisas vão acabar, vão terminar. Então essas coisas elas estão a caminho, tá? Por mais que ainda não tenham sido cumpridas todas elas estão sendo cumpridas, tá? Estão se encaminhando. Então nós ainda não estamos vivendo o tempo em que todas essas mentiras, invejas, artimanhas, libertinagens terminaram, tá? Elas estão, infelizmente, ainda não vivemos nesse tempo, tá? Mas as pessoas do convênio, né, o povo do convênio está preparando isso, para que isso aconteça. Então ainda é um longo caminho, e não é fácil, mas é bastante agradável de fazer, porque a gente sabe qual é o resultado disso tudo. Então será construída uma cidade que será chamada Nova Jerusalém. E no 24, e então ajudarão meu povo que está disperso por toda a face da terra a coligar-se na Nova Jerusalém. Tá. Então esses são os principais pontos desse capítulo. É bem interessante que o próprio Salvador fale essas coisas. Tá? Como eu já falei em capítulos anteriores, as palavras que mais me chamam a atenção no livro de Mórmon e na Bíblia é quando é o próprio Salvador que está falando. Então as coisas mais importantes de todas as Escrituras saíram da própria boca do Salvador. Ele fala aqui sobre a restauração, né? Ele está falando sobre a restauração da igreja, tá? O poder dos céus descerá no meio deles. Está falando também do sacerdócio. Para que a restauração ocorra, né? É preciso o sacerdócio, né? Então o sacerdócio ele foi restaurado através do profeta Joseph Smith, assim como a igreja, né, também foi restaurada. E conforme os nossos líderes, nossos profetas dizem, a restauração, na verdade, ela ainda está em andamento. Tá? Então por isso que os manuais mudam, né? Novas normas mudam também, porque a restauração ainda está acontecendo. Ela não está 100%,
ocorrida. Tá? O sacerdócio está na terra. Os convênios, eles estão em plena atividade. Mas a restauração em si, ela está acontecendo ainda. Tem muita coisa ainda para acontecer, e é bom que seja dessa forma, porque precisa ser passo a passo, né? Nós não aguentamos tantas coisas, tá? Então precisa ser em parte, mas vai chegar um tempo que nós, o povo do convênio, e os nossos descendentes, que serão o povo do convênio, será tão fortalecido que vai acontecer o versículo 19. Tá? Todas as mentiras, embustes, invejas, discórdias e artimanhas sacerdotais, libertinagens terminarão. Tá? Então é importante nós pregarmos o Evangelho. Essa é a parte que nós precisamos fazer agora. Pregar o Evangelho, ajudar as pessoas a ficarem firmes na igreja, ajudar elas a serem autossuficientes, a virem na igreja por conta própria. Tá? Aquele que não se arrepender e não vier ao meu Filho amado, eu tirarei do meio do meu povo. E no 22, caso se arrependam e deem ouvidos às minhas palavras e não endureçam o coração, entre eles estabelecerei a minha igreja. Permitirei que tomem parte do convênio e que sejam contados com os remanescentes de Jacó. Tá certo, pessoal? Então, como é importante nós aplicarmos o arrependimento em nossa vida, ajudar outras pessoas a mudar a sua vida, ou seja, se arrepender, para que nós e todas as pessoas façamos parte dos remanescentes de Jacó, né? Nós seremos contados e teremos a Nova Jerusalém como nossa terra de herança. Tá? Isso é muito importante. Então, desse capítulo, esses são os principais pontos. Tá? O que nós podemos aplicar em nossa vida disso? Com certeza, o arrependimento, tá? E pregar o Evangelho. São essas duas coisas que nós precisamos aplicar em nossa vida. No dia de hoje, nós podemos fazer isso. Certo? Então, essas breves ponderações sobre o terceiro NEF 21 eu compartilho com os irmãos, com os amigos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, desejo um bom dia a todos, um dia iluminado com a luz de Cristo. Amanhã, sábado, provavelmente eu não vou fazer a live. Então, segunda-feira nos encontramos, provavelmente no mesmo horário, 6h19. Certo? Muito obrigado pela paciência e bom dia.